Olá pessoal, estamos aqui, mais um Pecuária de Decisão, terceira semana de setembro, e a gente vai comentar com vocês um pouquinho o que é importante, além da análise de pecuária que a gente faz e temos trazido para vocês. Uma segunda coisa importante está relacionada ao cenário macroeconômico, né? A gente sempre precisa estar de olho nesse quadro. A gente vem desde março ali mostrando que esse quadro vinha piorando e recentemente os relatórios internacionais têm indicado uma piora no quadro financeiro das economias emergentes, tá certo? E por que isso, né? Por que está piorando, esse quadro vem piorando? A gente percebe isso através de uma desvalorização cambial, é uma das formas de você perceber que é a saída de dinheiro desses países que estão com suas moedas desvalorizadas. Ao sair dinheiro, as economias perdem o seu aquecimento, né? Elas ficam com menos recursos para movimentar e você tem uma economia possivelmente desacelerando. É o que a gente tem percebido em muitas economias, essa desvalorização das moedas de uma forma geral no mundo, principalmente das economias emergentes. Um dos motivos disso está relacionado, não mudou muito, mas é o quadro com a China, com a Ásia, entre o protecionismo dos Estados Unidos e as relações comerciais com a Ásia, principalmente com a China. Isso tem feito, esta tensão comercial tem feito com que o cenário para a China, os cenários venham sendo reprojetados para baixo e o cenário das economias que têm transações comerciais com essas economias também tenham revisões para baixo. Isso deixa os investidores no mundo mais tensos, né? E com isso eles passam a ser mais seletivos nos seus negócios e direcionando o seu dinheiro para as economias mais seguras. E aí nós temos os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, com esse protecionismo, está crescendo, é uma das economias mais seguras do mundo e recebe muitos recursos nesse movimento de protecionismo que ele está fazendo. A economia dele está sendo enxurrada de recursos, né? A moeda americana se valoriza. Esse processo se retroalimenta, então quando a gente imagina que sai dinheiro, a economia, uma economia emergente que está muito ruim ou que precisa, que está com a sua situação financeira mais complicada, como Turquia, Argentina, quando esse dinheiro sai de lá, essa situação se complica e quanto mais ele vai saindo, esse processo vai se retroalimentando e vai piorando o quadro dessas economias com mais necessidade de capital ou que estão com problemas financeiros mais sérios. Então a desvalorização dessas moedas é muito forte e o dinheiro vai para novas economias. O Brasil sente um pouco disso, a gente tem visto no Brasil essas incertezas, né? Além disso, no Brasil nós temos visto um quadro de incertezas com relação ao cenário político, com relação às reformas e até as eleições. Nós permanecemos provavelmente com esse quadro. Se nós não tivermos um quadro de que as reformas necessárias para que a economia brasileira volte a se ativar ocorram, nós vamos ter um cenário de grande incerteza até o momento das eleições. O Brasil não está tão ruim, ele está recebendo investimentos, até não está tão ruim nessa relação investimento, não está tão ruim com relação às suas dívidas internacionais, ele está bem, mas ele precisa mostrar um quadro de segurança com relação às suas reformas. Se ele mostrar um quadro de segurança após as eleições, nós passamos aí a ter um quadro muito melhor e provavelmente ele passa a ser classificado pelos investidores internacionais com menos risco e aí o dinheiro volta, a nossa moeda provavelmente volta a valorizar-se, né? Uma vez que ela tem se desvalorizado. Esse quadro de desvalorização, como a gente pode ver no nosso gráfico, é um quadro genérico, tem ocorrido no mundo de uma forma geral, porém, as economias como Turquia e Argentina se desvalorizam muito mais. O Brasil tem desvalorizado pelo seu quadro de incertezas, a gente vê no quadro aí, no gráfico, que ele é a terceira economia aí com uma desvalorização, porém, com uma grande diferença em relação à Argentina e Turquia, que tem quadros muito mais complicados. Isso vai... Provavelmente pós-eleição, se a gente seguir um caminho correto, nós passamos a ter mais segurança e esse dinheiro volta para o Brasil. O nosso quadro de juros, portanto, como o crescimento do país está lento, o desemprego ainda está alto, não temos uma ativação da economia, nós temos pouca inflação e os juros permanecem baixos.
Porém, a moeda, a desvalorização da moeda tem uma influência sobre isso e no médio prazo nós devemos ter um pouquinho de inflação, um pouco mais de inflação e os juros podem começar a subir lentamente, principalmente porque não temos uma economia aquecida. As commodities mais ligadas à exportação têm também o seu preço puxado e é uma das coisas que tem ajudado aí dólar ou milho a manterem preços interessantes. Vamos conversar um pouquinho então hoje a questão de mercado interno, que é importante, então a gente fechou um pouquinho um quadro de mercado interno, o cenário que a gente tinha projetado, o que está acontecendo, o que está influenciando e como é que isso influencia nas projeções futuras. E vamos fechar com nossa probabilidade de queda, dando a tendência aí para o outubro e essa tensão em relação aos mercados futuros e físicos, o que pode estar acontecendo. Vamos dar uma olhada nisso?